Deixa eu te fazer 3 perguntas. Primeira, a sua empresa é boa em planejar e executar tudo aquilo que é planejado? Segunda, a sua empresa está atingindo todos os resultados que ela poderia? E terceira, se você fizer essas 3 perguntas para os seus funcionários, eles vão dar as mesmas respostas ou cada um vai falar uma coisa diferente? Olá, eu sou Michel da Experience e o nosso papo de hoje é sobre estratégia e execução. Em mais de 35 anos de carreira como executivo e como consultor, eu já ajudei muitas empresas na construção e na execução das suas estratégias. Eu conduzi dezenas de projetos para grandes organizações, pequenas empresas, startups, associações, entidades de classe, incubadoras de empresas, governos, sindicatos, federações, universidades. Eu vou te mostrar uma forma muito simples e muito prática para você avaliar como andam a estratégia e a execução na sua empresa. Eu adaptei o conceito que eu vou te ensinar agora do livro Results Based Leadership, ou Liderança Baseada em Resultados, do Dave Ulrich, Jack Zenger e Norm Smallwood. Então vamos lá. Toda empresa precisa definir onde quer chegar, certo? Tem que ter objetivo, afinal, se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Além de definir os objetivos e as metas, as empresas precisam decidir como pretendem chegar onde elas querem chegar. Não é só ter o objetivo, você tem que dizer como é que você vai atingir esse objetivo. E o conjunto dessas coisas é o que a gente chama de estratégia. Para atingir os objetivos e as metas, as empresas precisam executar várias atividades. Elas precisam contratar, pesquisar, desenvolver, comprar, produzir, divulgar, vender, entregar, atender e por aí vai. Ou seja, tem um monte de coisa que precisa ser feita para chegar nos objetivos. E tudo isso que está sendo feito tem que ser acompanhado também. Você precisa saber se o que está sendo feito está certo, se está errado, se precisa ser corrigido ou se pode ser melhorado. O conjunto dessas coisas é o que a gente chama de execução. Essas duas coisas, estratégia e execução, elas são inseparáveis e indispensáveis para o sucesso de qualquer empresa. Os resultados que uma empresa obtém, os resultados que ela alcança, são consequência dessas duas coisas, uma boa estratégia e uma boa execução. Sem estratégia, a execução perde foco, e sem execução, a estratégia é inútil. E sem uma ou outra, nenhuma empresa vai ter resultados, pelo menos não por muito tempo. Então agora imagina que isso é uma fórmula e que os resultados que uma empresa obtém são consequência da estratégia multiplicada pela execução. Eu costumo usar uma escala de nota de 0 a 10 para fazer esse exercício, onde o melhor resultado possível seria 100, que é 10 estratégia multiplicado por 10 de execução. Vamos fazer umas contas? Você conhece a Blockbuster? A empresa foi a maior rede de videolocadoras do mundo. Ela foi fundada em 1995 e faliu em 2014. E 10 anos antes, ela já estava enfrentando dificuldades por causa do crescimento do Netflix e iTunes com o aluguel de filmes online. Então agora vamos dar uma nota de 0 a 10 para avaliar a execução e a estratégia da Blockbuster. Bom, como a empresa foi a maior rede de locadoras do mundo, eu imagino que os caras eram para lá de bons na execução. Então eu vou dar uma nota 8 para a execução deles, legal? Agora pensando na estratégia, acho que a nota é bem baixa, né? Afinal, eles eram uma empresa bilionária e faliram. Alguma coisa muito errada aconteceu com a estratégia. E só para você saber, o fundador da Netflix, ele tentou vender a Netflix para a Blockbuster lá no início, mais de uma vez, e o pessoal da Blockbuster não teve o menor interesse. Bom, então eu vou ser bem legal com eles e vou dar uma nota 1 para a estratégia. Legal? Então tá ali, 1 de estratégia e 8 de execução. Então fazendo as contas, 1 de estratégia multiplicado por 8 de execução dá um total de 8 para resultados. Só 8 de um total de 100? Pois é, né? Só para você ver como uma coisa não funciona sem a outra. Não adianta ter uma estratégia boa e uma execução ruim, ou o contrário, porque o resultado vai ser uma nota baixa mesmo. Vamos fazer um outro exercício rápido. A Apple em 1997. O Steve Jobs já não estava na empresa, lembra? Ele tinha sido posto para fora. A empresa ia mal, ela tinha sofrido uma das maiores perdas no trimestre na história do Vale do Silício, e aí o conselho resolveu trazer o Steve Jobs de volta. E aí o Steve Jobs adotou uma estratégia de sobrevivência. Ele reduziu a equipe e a quantidade de modelos dos produtos que a empresa vendia. E ele desenvolveu novos produtos, o iPod, iPhone, iPad, que fizeram e ainda fazem um sucesso enorme. Nesse caso, eu dou um 10 para a estratégia, que foi brilhante, e um 10 para a execução, porque eu acho que a galera da Apple foi muito boa em fazer todas essas coisas. Então olha só como é que fica o caso da Apple, né? 10 de estratégia multiplicado por 10 de execução dá 100 de resultado. E se a gente comparar os dois exemplos, dá uma baita diferença, né? Apple com um 100 e Blockbuster com 8. A diferença é gigantesca e, como eu disse, não adianta só ser bom em uma coisa, você tem que ser bom nas duas coisas. E tem que tomar cuidado também para não se deixar enganar por notas acima da média, né, que parecem boas. Por exemplo, tem gente que faz o exercício e dá
7 em estratégia e 7 em execução e fala, ah, tá bom pra caramba, é quase 10, né? Tá bem pertinho do 10. Não é bem assim, né? Porque se você tem, olha só o exemplo, a empresa X com 6 em estratégia multiplicado por 8 de execução, dá 48. E lembra, o total possível é 10 multiplicado por 10 que dá 100. Ou uma empresa com 7 de estratégia e 7 de execução, dá 49. Está longe de 100. Ou uma empresa Z com 7 de estratégia e 8 de execução, dá 56. Está muito longe também do 100. Então o que pode parecer bom, às vezes não é, né? É um resultado mediano, é um resultado medíocre. Individualmente, uma nota pode até parecer boa, mas aí quando você faz a conta, dá para ver que o resultado nem é tão bom assim. Se você quer ter uma empresa com um ótimo desempenho, que cresce acima da média, que prospera, que se perpetua, você vai precisar ser bom nas duas coisas. Aliás, vai ter que ser melhor nas duas coisas. Então faz esse exercício com a sua empresa e avalie a estratégia e a execução dela e vê qual que é o resultado. Quanto que falta para ela chegar no 100? Está num 50, está num 48, está num 70? Quanto que falta para ela atingir todo o potencial dela? E uma dica, quando você for dar nota, com relação à nota 5, né? A nota 5 ela não é uma nota nem boa e nem ruim, por isso que muita gente gosta de dar nota 5. Só que para mim 5 não vale, 5 é morno, não é nem quente nem frio, é ficar em cima do muro. Ao invés da nota 5, escolhe um 6 ou um 4 para deixar claro se está mais para melhor ou mais para pior, entendeu? Esse é um exercício muito simples, mas ele é muito esclarecedor. Experimenta fazer isso com seus funcionários. Chama os gestores, os líderes, os coordenadores, os colaboradores e pede para que cada um deles dê uma nota. E faz isso individualmente, para um não influenciar o outro, né? Às vezes um cara fala uma nota e aí todo mundo repete a nota. Então faz isso individualmente, ou deixa cada um anotar ali em segredo e depois compara os resultados para você ver o que acontece. É possível que eles tenham visões diferentes dessas coisas e é muito legal perceber isso, é muito legal saber disso. Se tiver uma diferença muito grande nas notas, por exemplo, alguém deu 2 para estratégia e outra pessoa deu 8, é legal você entender o porquê da percepção dessas pessoas com relação a essas notas, né? Por que que um acha que é tão ruim e por que que um outro acha que é tão bom. Então promove uma conversa para entender e alinhar essas diferentes percepções. E pergunta para as pessoas, né, como é que elas acham que essas notas poderiam melhorar. Mesmo que seja um 8, como é que a gente pode transformar esse 8 em um 9, em um 10? Experimenta fazer esse exercício com outras empresas também. Pega um concorrente seu, por exemplo, ou alguma outra empresa que você conheça, que tenha dado certo ou que tenha dado errado. Avalie esses casos e tenta entender por que algumas empresas são melhores que as outras nas estratégias ou por que outras são melhores na execução. Eu aposto que esse exercício vai te dar alguns insights. Bom, como você viu nesse vídeo, tudo depende da forma como a gente enxerga e percebe as coisas. E quando tem mais pessoas participando da construção ou da execução das estratégias de uma empresa, é muito importante que elas estejam alinhadas, enxergando a mesma coisa. Não adianta um estar olhando para cá e o outro estar olhando para lá. Todo mundo tem que olhar na mesma direção. É por isso que eu sou fã do pensamento visual e faço uso dele em todos os projetos que executo. Você precisa de melhores estratégias para sua empresa? Ou você precisa melhorar a execução? Ou você precisa das duas coisas? Não importa. Como eu já te disse no início desse vídeo, eu já ajudei a planejar e executar estratégias para empresas dos mais variados portes e segmentos. Com algumas eu faço isso pelo Skype mesmo, em poucas horas de trabalho. Com outras demora um pouco mais, eu preciso ir até a empresa, fazer reunião com os gestores, engajar os colaboradores, tem que fazer workshop, palestra. E tem outras que basta montar um treinamento e em questão de um dia a gente constrói tudo. Mas o melhor formato para a sua empresa depende do tamanho dela, depende dos seus objetivos e, claro, depende do orçamento que você tem disponível para fazer isso. Se você precisa de ajuda e acha que eu posso contribuir, vamos bater um papo. Os meus dados de contato estão logo no final do vídeo. Gostou dessa dica? Então curta a página da Experience no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube, assim você não perde nenhum vídeo. Muito obrigado e até a próxima!